E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar, do médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 11, chamado Notícias do Plano. Vamos lá? Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você a ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente. Pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Lembrando que eles estavam nos jardins, né? No capítulo passado. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quando possível. Lísias, amigo, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? De modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Muito bem. O que André Luiz questionou, Lísias? Olha, todas as colônias espirituais, todos os mundos espirituais são iguais ao nosso lar? E Lísias respondeu, evidentemente que não. Por que não, gente? Nós, eu volto a falar, nosso lar está encostadinho do planeta Terra, então, praticamente lá é habitado por seres humanos desencarnados, então está muito longe da perfeição. Então, logicamente que existem mundos inferiores, mas existem muitos, milhares, bilhões, né? Milhões, bilhões de mundos superiores. Então, cada qual em seu grau evolutivo, tá bom? Dois exemplos bem bacanas que eu sempre dou. A cebola. A cebola a gente vai tirando as cascas, né? Tem o miolinho dela e ao redor dela são várias camadas de cascas. O mundo espiritual é exatamente isso. A cada casca que você vai tirando, são os mundos mais elevados, tá bom? E lá no interiorzinho, é o pior dos mundos mais ainda materialistas, tá bom? Outro exemplo que hoje em dia está muito em moda, quem acompanha os filmes da Marvel, né, da DC, etc., que é o multiverso, né? A gente já escutou falar muito disso daí. O multiverso. O que é o multiverso? Em cada universo tem uma realidade, em cada universo tem uma faixa de elevação moral e espiritual. Entendeu? Então é mais ou menos não, exatamente isso, tá bom? Exatamente isso que acontece no mundo espiritual. No final ele fala, né? Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Então, e outra coisa que ele fala,
que no nosso lar, da mesma maneira que espíritos abnegados foram a mundos superiores para saber como é que funcionava, eles também foram a mundos, né, a colônias em formação, para saber também como funcionava e para ajudar na melhora daquele mundo. Entendeu? Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim. Os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, uma exceção dos serviços regeneradores que somente com o governador atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Muito bem. Bom, então, por enquanto, o que ele falou, gente? Olha, os espíritos foram visitar Alvorada Nova. Gente, Alvorada Nova foi mencionado naquele primeiro livro do meu canal, né? Crônicas do Despertar, Meu Retorno ao Além, Alvorada Nova, foi mencionada naquele livro, tá bom? Então vocês veem que a Alvorada Nova já estava mais avançada do que em relação ao nosso lar. E essa ideia da divisão em ministérios, né? Eles trouxeram de Alvorada Nova. Por quê, gente? Vocês têm que entender que lá é do mesmo jeito que funciona a Terra. Quando a gente vê uma nova tecnologia dando certo num outro país, nós adotamos essa nova tecnologia para nós, que é chamado terceiro mundo, né? Então, sim, toda a melhor organização, toda a melhor tecnologia, tudo aquilo que faz com que o país ou o planeta avance, é bem-vindo. Mesma coisa no nosso lar, entendeu? Então, só que a diferença lá é que eles usaram os nomes de ministérios. É uma sociedade que é dividida, né? Que existe a hierarquia. É evidente que precisa existir em qualquer mundo a parte hierárquica das coisas, né? Só que lá, minha gente, a hierarquia funciona porque a hierarquia é moral, né? Então, lá a hierarquia é por elevação de cada um, né? Não é como, infelizmente, a nossa hierarquia aqui, que sim, temos hierarquias justas, mas também temos hierarquias injustas. Aqueles que usam da carteirada, aqueles que usam de posses, você sabe de que família que eu sou, né? Mais ou menos isso. Não é o caso. Lá na espiritualidade não vai adiantar falar assim, ó, eu sou o Fran, né? Entendeu? Não adianta nada esse tipo de carteirada para mim aqui, lá na espiritualidade. Não, eu sou Fran, vim do centro espírita. Para eles pouco importa. O que importa é a elevação moral de cada um. Continuando. Muito bem, eu acrescentei. E não é tudo, prosseguiu Lísias. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Olha lá, acabei de falar, né? Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definitiva no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviços e aprendizado, voltamos a reencarnar para a atividade de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito
com o decorrer do tempo são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da União Divina requerem conhecimento justo e sincera, aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, de alimentação, distribuição de energia elétrica, trânsito, transporte e outros. Olha que barato, né? Mesma coisa que aqui no planeta Terra, né? É alimentação, energia elétrica, trânsito, transporte. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca neste terreno. Bom, aqui, gente, esse parágrafo muito grande, ele fez a explicação de cada ministério, a elevação que cada um tem que ter, e que você abre mão de toda a sua vida. Veja bem, você não tem descanso, tá? Não existe descanso. Existe descanso, mais para frente que a gente vai ver, que a gente já ouviu falar em bônus horas, né? Mas que é pouquíssimo, gente, é pouquíssimo. Porque no mundo espiritual, o que interessa para nós é trabalharmos em prol do próximo. Trabalharmos em torno do amor, tá? Praticarmos a caridade ao próximo. E chega um ponto que a gente não vai querer descansar, não. Viu? A gente não vai querer descansar. Inclusive, o próprio Lísias deixa bem claro que o único que realmente não descansa é o governador. Que ele abre mão, que ele tem direito, sim, teria direito a descansar, mas ele não abre mão de estar sempre presente trabalhando, né? Continua André Luiz. Mas nunca se ausenta ele do palácio, somente nas ocasiões que o bem público o exige, a não ser em obediência a esse imperativo. O governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos de seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois às tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mister, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Então vocês já viram, gente, que o Ministério da Regeneração é onde o bicho pega lá em nosso lar, né? É onde a espiritualidade mais trabalha e recebe todos os espíritos mais perturbados, seja do umbral ou seja de mundos inferiores, né? Então ali é que o governador dá mais atenção. Vocês lembram no capítulo anterior que inclusive eles tentaram, naquele capítulo que a gente fala da alimentação, né? Que eles estavam fazendo um contrabando de alimentação. Voltem lá no capítulo que vocês vão lembrar. Eles estavam fazendo um contrabando de alimentação através do Ministério da Regeneração, que tinha contato justamente com espíritos de hordas inferiores, tá bom?
Então, por isso que o governador tem os olhos voltados mais a esse ministério. Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observar a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Então, gente, vocês perceberam que quando vocês chegam, principalmente nos centros espíritas, existem músicas confortadoras que recebem o público, né? Pelo menos no Egle Comito nós tentamos utilizar. A maioria dos centros espíritas mantém essas músicas bem confortadoras para que o ambiente fique calmo, tudo entre no clima. Então, nosso lar usa também desse expediente de que todos os trabalhadores ouçam músicas agradáveis aos seus ouvidos e fiquem mais calmos. Isso é natural, tá, gente? Nesse ínterim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: Irmão Lísias, chamam-no no pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Fim do 11º capítulo, gente. Então agora, 11º capítulo, Notícias do Plano. Então vocês viram que hoje foi mais um capítulo para tratar do funcionamento dos ministérios, né? E dos meios de transporte, grosso modo falando, né? E então, como é que foi a formação de nosso lar desde o início? Como é que foram buscados os reforços? Como que é feito o funcionamento em geral? Então é isso, gente. A partir do 12º capítulo, nós vamos no 12º capítulo, o título já vai dizer para vocês: o umbral. A partir de agora, né, nesse 12º episódio, nós vamos tratar especificamente do umbral, que é realmente a primeira vez, né, que existe um capítulo e uma menção. A menção já foi feita ao umbral, mas o termo umbral foi começado a usar aqui, né, no livro Nosso Lar. Então aqui nós vamos ter várias indagações de como se funciona, como que o umbral funciona, né? Porque quem que está no umbral? Como é que nós vamos parar no umbral? Todos nós vamos para o umbral? Então vai ser um capítulo bem bacana da gente estar conversando aqui, tá bom? Muito bem, minha gente. Vão lá, façam parte do canal, curtam, compartilhem, né? Inscrevam-se no canal. Quanto mais vocês compartilharem esse conteúdo, mais o canal e mais também essa nossa querida doutrina espírita vai ser espalhada, tá bom? O algoritmo, ele pega tudo que a gente anota de espiritismo, do livro Nosso Lar, de André Luiz, de Chico Xavier, tudo que nós mencionamos, o algoritmo pega e vai indicando para outros espíritas que gostam desse mesmo tema, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo capítulo.